Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de julho de 2020. MPF receberá a lista de fraudadores do auxílio emergencial, diz Cupartil. O Tribunal de Contas da União decidiu, nesta quarta-feira, enviar ao Ministério Público Federal uma lista com os beneficiários que supostamente cometeram fraudes para receber indevidamente o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Os auditores identificaram pagamentos para aposentados, servidores e até mortos. Diante das graves irregularidades, o ministro relator do processo, Bruno Dantas, decidiu enviar os casos mais escandalosos ao MPF, Ministério Público Federal, para que os beneficiários sejam processados criminalmente. Há, por exemplo, aposentados da Justiça Federal e do Banco Central na lista do socorro do governo com aposentadorias de R$ 25 mil e R$ 50 mil por mês. Caberá ao MPF investigar cada situação e, eventualmente, processá-los criminalmente caso se confirme o dolo. Essa decisão se dirige apenas ao grupo de pessoas repugnantes, insensíveis e desprovidas de senso de ética, empatia e solidariedade com os que verdadeiramente dependem desses R$ 600 para comprar comida para si e para suas famílias, disse à Folha ao ministro Bruno Dantas, relator do processo. No julgamento, Dantas afirmou que a área técnica responsável Secretaria de Previdência verificou a existência de pagamentos a 17 mil pessoas que faleceram, 235 empresários com faturamento elevado, servidores, dentre outros. Os números foram obtidos após cruzamento com mais de 70 bases de dados disponíveis. O plenário acompanhou o voto do relator, que também determinou aos ministérios envolvidos, particularmente da Cidadania, que conduz ações para o ressarcimento dos valores pagos indevidamente. Essa proposta não foi diferente daquela dada em um outro processo envolvendo o Ministério da Defesa, que já recuperou R$ 16 milhões até meados de junho pagos indevidamente a 25 mil militares que receberam ajuda emergencial. Ainda faltam cerca de 28 mil oficiais a devolverem os recursos aos cofres públicos. Situação similar está em andamento com os casos envolvendo pessoas de alta renda, parentes de empresários ou de servidores que tiveram o nome aprovado pelo governo para ajuda. A proposta de Dantas é que escapem da devolução somente aqueles que comprovarem terem sido alvo de fraudes ou que, ao contrário, tenham como demonstrar o direito ao recurso. Segundo o relatório da área técnica, os valores pagos indevidamente podem chegar a R$ 1,3 bilhão caso não sejam interrompidos imediatamente. Durante o julgamento, 3 ministros também protestaram sobre os achados da área técnica, além do relator. A maior crise que a gente enfrenta é a crise moral e esse caso mostra bem isso, disse o ministro Augusto Sherman. O ministro Vital do Rego fez um breve apanhado de casos anteriores em que houve auditoria na distribuição de terras a políticos pelo INCRA e pagamento de seguro-defeso a empresários. Que Brasil de brasileiros que burlam é esse? Quero crer que esse tipo de Brasil é o da minoria, disse o ministro Vital do Rego. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec afirma que todas as religiões admitiram o princípio do destino feliz ou infeliz das almas, após a morte. Ou seja, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno, encontrada em toda parte. Mas a diferença essencial entre essas religiões é a natureza das penas e dos gozos e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecer umas e outras. O homem tem a crença instintiva no futuro. Por não ter até agora uma base certa para defini-lo, sua imaginação criou os sistemas que levaram a uma diversidade de crenças.
A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação mais ou menos engenhosamente concebida, mas, sim, o resultado da observação dos fatos materiais que se desenvolvem hoje sob nossos olhos, reunirá como já faz hoje as opiniões divergentes e vacilantes e atrairá, pouco a pouco, e pela força das coisas, a unidade da crença, que não será mais baseada em uma hipótese, mas em uma certeza. A unificação relativa ao destino futuro das almas será o primeiro ponto de aproximação entre os diferentes cultos, um passo enorme para a tolerância religiosa, de início, e mais tarde para a fusão. Ainda no céu e o inferno, Allan Kardec esclarece que ninguém escapa da justiça divina e a posição do Espiritismo sobre o assunto, trazendo o Código Penal da Vida Futura, composto por 33 artigos que são resumidos por Allan Kardec em: apesar da diversidade de gêneros e de graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nos 3 seguintes princípios: 1. O sofrimento é ligado à imperfeição. 2. Toda a imperfeição e toda falta causada pela imperfeição trazem em si o próprio castigo, por suas consequências naturais inevitáveis, como a doença é resultado dos excessos, o aborrecimento, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. 3. O todo homem pode se desfazer das imperfeições pela força da vontade, pode poupar-se dos males que são o resultado das imperfeições e assegurar um futuro feliz. A cada um segundo as suas obras, esta é a lei da justiça divina, tanto no céu como na terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.